A paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus, dá um brado de glória. Oh, coisa boa é servir o Senhor, né? Não tem nada melhor do que estar na casa do Pai, onde nós encontramos paz, descanso e acalento para a minha e para a tua alma. Dá uma olhada para a tua irmã e diga assim: a nossa semana vai ser extraordinária, pois já começamos no melhor lugar, que é na casa do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Adson, a sua esposa. Confesso que talvez na minha falta de fala, no caminhar da minha trajetória, eu sonhei por diversas vezes estar nesse altar. E aí hoje eu estou falando assim: por que eu sonhei isso, Senhor? Porque a perna treme, o coração acelera, e eu percebo que sou dependente de Deus. Não, talvez você que está sentado aí está dizendo: você sabe, você vai. E há momentos que você olha e fala: se o Senhor não for comigo, o que será de mim agora? Então eu agradeço ao pastor Adson, juntamente com sua linda esposa, que nos dá essa oportunidade de pregar a palavra aqui. Ali do meu lado, que é aquele lado de lá, tem a minha caneca do meu ministério. Aqui tem a minha camiseta, que ruge o leão. Eu já vou pedir já para o pastor Adson, porque eu tenho uma hora só. Então, numa hora só, eu tenho que pedir para ele. Eu vou precisar, no término da minha mensagem, de óleo ungido e o grupo de louvor. Já ganhei de 5 segundos. Isaías, capítulo 43. É lógico que eu não falo igual ele, né, gente? Não precisa nem ficar esperando isso. Não quero frustrar vocês, é lógico. É porque diz o profeta messiânico, não vai sair disso. Não vai sair disso. Então, livro de Isaías, capítulo 43, o verso é o 13, e diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Oh, glória! Quando nós começamos a ler a Bíblia, no livro de Isaías, nós encontramos Isaías falando de um dos atributos de Deus, que é resgatar alguém. Eu começo a entender que quando nós falamos de resgate, é algo que chega no momento caótico da nossa vida. Em toda a minha idade, eu já estou com quase 60 anos, tenho especialidade na área da enfermagem, e em toda a minha vida eu nunca vi alguém ligar e dizer assim: olha, fica aqui em casa, porque amanhã às 18 horas nós vamos passar por um acidente. Ó, fica aqui, porque no domingo vai acontecer algo cruel e nós vamos precisar do corpo de bombeiro. Não, resgate só chega num momento crucial, num momento necessário, onde nós sabemos que o socorro de Deus vem para a nossa vida. Eu preciso profetizar na noite de hoje que o socorro de Deus está chegando na tua casa, que o socorro de Deus está chegando na tua vida. O socorro, o Deus de resgate escolheu o domingo, o dia de hoje, para dizer: tem socorro chegando na sua casa. Eu me chamo Sandra Alves. Eu nasci numa família em extremo estado de pobreza. Eu nasci numa família onde faltava carne, onde faltava pão, onde faltava arroz. E eu percebi ao longo da minha caminhada que tudo isso não era tão importante. O que faltava mesmo na minha família era a presença de Jesus. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: pastora, eu estou sentindo falta de serviço, estou sentindo falta de um marido, eu estou sentindo falta de A, de B e C. Oh, querida, quando na nossa casa entra Jesus, nós não sentimos falta de nada. Naquela casa desestruturada, daquela casa disfuncional, desqualificada, existia um homem jovem, infelizmente, com o vício do alcoolismo. O meu pai era um homem que quando faltava bebida, ele bebia álcool de posto de gasolina. Ele consumia diariamente em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia. Um homem agressivo que praticava alguns pilares da violência doméstica. O pilar emocional, ele não dava o respaldo do amor. O pilar da financeira, não tinha suprimento dentro de casa. O pilar da agressão e patrimonial. Por várias vezes eu via minha mãe arrumando as coisas e meu pai dizendo: vai embora,
aqui não é sua casa, você está morando aqui de favor, eu não quero mais você. E eu vi uma mãe, uma mulher, que ela era uma mulher para dentro, embutida, triste, dependente emocional daquele homem. Essa família disfuncional, embora eu esteja de pé aqui, eu não consigo trazer a memória, e é importante que você saiba que nós tenhamos memórias afetivas da nossa história. Eu não consigo ter na memória um dia sequer que eu sentei à mesa com os meus pais para tomar o café ou para almoçar. Eu tenho a memória que quando eu fiz 7 anos de idade, no aniversário da minha mãe, a patroa da minha mãe trouxe uma lasanha mais ou menos desse tamanho, e meu pai pega aquela lasanha e ele evacua em cima daquela lasanha para que eu e minha mãe não viessem comer. Eu tenho a memória que meu pai ele fazia xixi na jarra e colocava dentro da geladeira para que quando nós chegássemos no calor, talvez eufórica, nós viéssemos beber da urina dele. Eu tenho essas memórias que me faz lembrar que na minha casa não tinha paz, que me faz lembrar que na minha casa tinha um déficit de qualidade de vida. Eu lembro que entupiu o vaso sanitário de casa e o problema do esgoto deu bem na cozinha. Eu lembro que um homem qualquer foi em casa, abriu o esgoto, a vala na cozinha, e o meu pai levou anos, eu nem sei se ele arrumou, mas eu lembro que o meu pai levou anos para arrumar aquela vala da cozinha. E aí aos domingos, a minha mãe costumava deixar eu na feira junto com ela, e nós pegávamos o resto daquilo que sobrou. E eu lembro eu sentado almoçando arroz com arroz, e no meio daquela vala passou fezes com carne, e eu chorando dizendo: mãe, esse cocô não é nosso, porque nós não comemos carne hoje. É nesse estilo de pobreza em que veio a minha vida. Aos 6 anos de idade, eu comecei a ir à escola, e na escola eu comecei a ter amigos. Começou a vir a síndrome da comparação. Eu comecei a olhar e eu via que as meninas iam de caderno novo, que ia de caneta nova, mas o que eu olhava mesmo é que os pais iam na porta da escola buscá-las. Elas saíam correndo, mostravam o desenho para os pais, e os pais diziam: que lindo, meu Deus, como você desenha bem. E eu chegava com o meu desenho, não sei se era bonito, se era feio, mas os meus pais diziam assim: vai para lá, você acha que eu tenho tempo para estar olhando isso? Você acha que eu tenho tempo para ficar... Oh, querido, eu vim dizer para você, você pode ser um excelente pregador, você pode ser uma excelente zeladora aqui na igreja, mas se você não souber ser bênção na sua casa, tudo isso é em vão. Se você não parou no dia de hoje para dar atenção para sua família, para o seu filho, você não está vivendo o verdadeiro evangelho, porque missão não começa na África, missão não começa na Amazônia, missão começa dentro da nossa casa. Quantos lutos choram pelos angolanos, quantos lutos e choram pelos africanos, mas não consegue chorar por uma criança que está abandonada, não consegue chorar por uma prostituta, não consegue chorar por alguém na Cracolândia. Então o nosso evangelho é balela, porque se temos força para ir na África, temos força para entrar no prostíbulo, temos força para socorrer uma criança desamparada. Aquela criança que não encontrou o que tinha de melhor, palavra de afirmação. Eu só queria uma palavra de afirmação. Dentro da minha casa eu não encontrei, mas eu lembro que das indas e vindas, eu encontro um homem dono de um mercado, amigo da família, frequentador do lar da minha casa, se é que aquilo podia chamar de lar. Aquele homem, quando via eu saindo da escola, ele dizia: Sandrão, vem aqui. Eu ia lá e pegava o meu desenho, ele dizia assim: meu Deus, como você desenha lindo. Você vai ser uma artista plástica, em outros nomes, né? Uma grande pintora. Passava no outro dia, eu vinha vir e dizia assim: você não está com o caderno novo? Espera um pouquinho que eu vou dar o caderno para você. E ele me deu um caderno novo. Um dia ele falou assim: entra aqui, eu quero conversar com você de perto. É difícil acontecer isso, hein? Entra aqui, eu quero conversar com você de perto. Eu com meus 8 anos, pernuda, preta que eu sou, né? Aquela menina toda fogueteira. Entrei com 8 anos, ele foi conversando comigo, me colocou dentro do banheiro. Foi a primeira vez que eu fiz sexo oral, com 8 anos de idade. Sabe o que eu saí de lá? Com uma lata de sardinha. No outro dia, onde eu passei naquele mercado. Sabe o que ele fez? Ele fez sexo oral em mim. Sabe o que eu saí de lá? Com 2 bifes. Eu cheguei em casa, não teve ninguém da minha casa para dizer: da onde veio essa sardinha? Da onde veio esse bife? Da onde está vindo esse pão? Eu fui estrupada, sem ter um pai e uma mãe presente para dizer: você tem uma família para socorrer você. Ei, querido, talvez você está achando que é perder tempo para perguntar para o seu filho: da onde veio isso, da onde veio aquilo. Eu posso dizer que eu fui curada das minhas emoções, porque eu encontrei com Cristo, mas eu tive uma infância roubada através
dessa pedofilia com alguém que frequentava a minha casa e me fez uma mulher adulta e ainda tinha confiança dos meus pais. É triste ouvir isso, né? Esse homem entrava dentro da minha casa, conversava com meu pai e a minha mãe, dava um sinal com o olhinho e eu ia lá. Eu sabia o que ele ia fazer, mas eu sabia que se ele fizesse, eu ia ter uma recompensa. Que recompensa? Uma lata de sardinha. Que recompensa? 2 pães. Quando esse homem me larga, que vou usar uma palavra clara, quando esse homem me abandona, abandono, Sandra, abandono. Porque naquele lugar era o único lugar que eu me sentia amada. Naquele lugar de dor, naquele lugar de vergonha, era o lugar onde alguém parava para me escutar. Naquele lugar de sexo, com 8 anos de idade, era onde aquele homem dava tempo para olhar meu desenho de escola, para olhar meu estojo. Querido, eu não sei como é que está a tua casa, mas aonde é que seu filho tem encontrado palavra de afirmação? Aonde é que o seu esposo tem encontrado palavra de afirmação? Aonde é que a sua esposa tem encontrado palavra de afirmação? Infelizmente, eu encontrei na pedofilia. Nasci uma menina disfuncional. Cresci, né? Me formei uma adolescente sem preceitos nenhum. Com 12 anos, quando aquele pedófilo me abandona, o meu pai, ele tem um encontro com Cristo. O meu pai, aquele homem alcoólatra, rude, Deus prepara para que nós fôssemos morar perto de uma igreja evangélica. O meu pai, ele está passando diante da igreja evangélica e ele ouve o povo dizer glória a Deus e aleluia. A minha mãe já está numa religião chamada afrodescendente, que diz candomblé. O meu pai, quando nós estávamos indo para o candomblé, nós passávamos de frente da igreja, a igreja naquele barulho, glória a Deus, aleluia. O meu pai dizia assim, que tanto barulho é esse? Eu queria entender, no meio de tantas dores, no meio de tantos problemas, aonde esse povo ainda encontra coragem para dar glória a Deus, aleluia. Não tem povo aqui que ainda em meio a tantos problemas tem coragem de dar glória. Não tem alguém nessa igreja que em meio à depressão, em meio ao fracasso, em meio às dores da vida, chegou nesse domingo e disse, eu vou na IMAF e eu vou para glorificar ao Senhor, porque eu não adoro a Ele por aquilo que Ele faz, mas eu adoro a Ele por aquilo que Ele se tem aplaude, se tem glorifica, se tem exalta ao Senhor. Fica de pé, minha linda de vestido azul. Fica de pé, querida. Relemanda kirra, relemolde que me descei, que me reface. A minha mãe era uma mulher depressiva. Ela precisava de coisas apalpáveis para entender de que ela era amada. Mas quando ela encontrou com Cristo, ela teve consciência de que Cristo ama. E quando eu estou pregando aqui, o Eterno está dizendo, eu conheço os teus sentimentos do lado de dentro. Não, há momentos que você chora, porque a dor do abandono ainda bate forte no teu coração. Mas o Eterno diz, eu sou a tua melhor companhia. Hoje o grande, ele vem e te abraça e diz, eu cuido das tuas emoções. A depressão não será a tua referência. O abandono não será a tua carta de apresentação, mas sim, filha amada do Deus vivo, diz o Senhor. Se é para glorificar, glorifica de verdade. Tem uma mudança sentimental para a tua vida. Tem uma mudança sentimental para a tua vida. Minha mãe, ela está ali no terreiro, e o meu pai está ouvindo os crentes da glória. Um dia meu pai, ele decide entrar na igreja. No que ele decide entrar na igreja, a palavra que veio, aquele homem alcoólatra e rude eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Aquele homem bêbado, ele aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Se eu fosse você, eu estava dando glória. Eu estou dando a esperança para você que aquele bêbado da sua casa, Jesus vai alcançar ele ainda. Não, eu estou dando uma esperança para você que aquele homem violento, Jesus vai alcançar ele ainda. O meu pai entrega a vida para Jesus com 37 anos de idade. Aquele homem que é alcoólatra, aquele homem que é praticador da violência doméstica, ele chega em casa alterado da bebida, mas ele chega com uma Bíblia na mão. Ele chega e diz assim, Benedita, eu fui na igreja. Eu cheguei na igreja e Deus disse que Ele está me preparando um lugar. A minha mãe, que já estava no tambor, ela disse, você está louco? Você vai servir Deus agora que nós já se ajeitamos
ali no Espiritismo. Agora que a nossa família já está meio querendo ir para frente, ele falou, eu vou. A minha mãe pega a Bíblia e começa a agredi-lo. E ela diz, olha, crente é que dentro de casa você não fica. O meu pai começa a chorar. É a primeira lágrima que eu vejo meu pai derramar. O meu pai está parado, apanhando da minha mãe de Bíblia. A minha mãe está falando diversos palavrões e o meu pai está intacto. Ele olha para minha mãe e diz assim, Benedita, eu estou com uma paz tão grande, que nada que você fale vai tirar a minha paz. Ei, eu estou apresentando o príncipe da paz aqui para você. Quem tem Jesus tem paz. Não, declara alto. Quem tem Jesus tem paz. Pode vir zombaria, pode vir briga, pode vir contenda, mas eu estou debaixo do Deus poderoso, que é a minha, é a sua paz. Jesus é a sua paz. Adidas, fica de pé. Ai, corta, não posso dar patrocínio para essa marca não. Fica de pé. É, patrocinei. Relebá de que refoe. Renequia chou de que ranefaz. Meu pai não estava dizendo que veio da igreja e veio com dinheiro. Meu pai não estava dizendo que ele passou na igreja e foi curado do vício da bebida. Ele estava dizendo, dentro de mim tem uma paz tão grande e nada vai tirar a minha paz. Enquanto eu falo sobre isso, o Deus que se faz presente nessa casa, Ele diz, descansa a tua alma, porque só é o Deus que movimenta os documentos da terra. O Eterno me leva 15 dias atrás, quando tu fez uma oração e levantou um papel para o alto, e aí tu disse assim, Senhor, está tirando a minha paz. O Eterno diz, pois a tua paz não tira, porque eu sou juiz dos juízes, eu assino e dou vitória, e deixo você em paz. Minha mãe está batendo naquele homem, aquele homem diz assim, eu tenho paz. Então você vai embora. Eu sou criança, estou com 12 anos, estou chorando pela perda, porque por mais que meu pai tivesse sido um marido ruim, meu pai nunca bateu em mim. Meu pai nunca fez nada que eu pudesse, para mim, que eu entendesse como criança, embora eu passasse necessidades alimentícias, meu pai nunca me bateu, nunca me tocou de qualquer jeito. Pelo contrário, ele era um pai que pegava, segurava na minha mão quando eu era menor, levava na porta do bar, deixava eu sentado ali. Ele ficava tomando as pingas dele, os amigos dele, eu comia tudo quanto é doce. Acho que é por isso que eu sou diabética hoje. Eu comia tudo quanto é doce, eu não tinha o que falar do meu pai. Então eu agarro na perna do meu pai, eu começo a chorar. Meu pai está com a sacola de roupa na mão. A minha mãe fala, ele vai embora. A minha mãe, vendo meu desespero, meu choro intenso, ela diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, você dorme aqui hoje, mas amanhã você vai ter que ir embora. O meu pai, ele diz assim, Benedita, eu estou em paz, porque o Senhor, meu Deus, já disse que me preparou um lugar. Quando é 3 horas da manhã, a minha mãe sente um calafrio no corpo. Ela levanta correndo, vai acender uma vela para os Exus, para os santos que ela acredita. E aí ela vê uma sombra saindo do quarto. Ela entra correndo no quarto e chama, Gico, Gico, acorda. Tem gente dentro de casa. Meu pai tinha 37 anos, ele estava morto. Eu tenho um alerta para você. Se Deus tem um plano de salvar alguém, Satanás não impede o plano de salvação do Senhor. Não, aonde ele estiver, a mão, levanta a mão em favor de alguém. Levanta em favor do teu filho, levanta em favor da tua esposa, levanta a tua mão em favor de alguém dessa noite. Tem uma promessa de salvação? Se tem. Deus veio aqui hoje para dizer, eu não revogo, eu não mudo, eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi.